E aí, minha gente, esse é o podcast do Portal One Piece e hoje eu vou falar sobre o Sabo, que é um assunto bem polêmico em One Piece, digamos assim. Primeiro, eu vou comentar falando que quando as pessoas falam Sabo, muitas pessoas já lembram de revolucionários por causa de alguns motivos. Quando ele morreu, tem uma cena que o Dragon, que é o líder dos revolucionários, eu não lembro se é direito isso, porque faz tempo que eu li isso. Eu não dei uma revisada antes de fazer o podcast, infelizmente. Mas eu lembro que eu acho que é o Ivankov fala pro Dragon que eles acharam um corpo muito danificado. E aí o Dragon fala que eles iam fazer alguma coisa com o corpo, acho que tratar o corpo, alguma coisa assim. E daí muita gente acha que tenha sido o corpo do Sabo que eles tenham encontrado. Porque antes disso, ele tinha levado o tiro de canhão do Tenryubito, que na hora deu pra entender que ele tinha morrido. Mas na verdade, muita gente tá achando que, na verdade, o Dragon encontrou o corpo dele e ele ainda estava vivo. E ele foi salvo e provavelmente hoje ele estaria com os revolucionários. Tem gente que também não concorda com essa teoria e fala que o Sabo morreu mesmo e se ele tivesse vivo, ele provavelmente já teria aparecido, por causa que teve a morte do Ace, o Luffy fez diversas coisas e ele provavelmente teria aparecido em situações de perigo, mas não teve nenhuma aparição dele. Então, muita gente acha que pode ser que, na verdade, ele tenha morrido mesmo naquela hora. Embora eu ache improvável isso também, porque no capítulo 668, o Oda fez uma capa, assim, pro capítulo, que tem o túmulo do Ace e do Edward Newgate, que é o Barba Branca. E nesse túmulo tem um presente, mas eu acho que é impossível que esse presente seja dado pelo Luffy. Praticamente, só alguma pessoa que gosta do Ace, conheceu ele, pode ter sido até do bando do Barba Branca, mas eu acho mais provável, que muita gente acha também, que tenha sido o Sabo e que essa tenha sido uma capa que foi pista do Oda para falar que ele estava vivo. Fora a outra, se não me engano, que mostra o Ace, o Luffy e o Sabo mais velhos. Pode ser também uma pista do Oda falando que o Sabo está vivo. Pode ser que não também. Depende muito da opinião da pessoa. Continuando agora, eu vou complementar aquela teoria de que ele está vivo e vou tentar explicar algumas coisas que eu acho. Bom, eu acho que se o Sabo tá mesmo vivo e ele tá com o Dragon, eu acho que ele tá com um corpo meio robotizado, ou ele não pode chegar perto do Luffy porque ele foi proibido pelo Dragon. É o que eu acho mais provável, porque senão eu acho que com certeza ele já teria ido atrás do Luffy ou do Ace, ou enfim. Tem gente que fala que ele pode ter perdido a memória, o que eu desconsidero, porque aquela capa que mostra o presente que o Ace recebeu, se ele tivesse sem memória, ele não lembraria nada do Ace e também não teria feito isso, e mesmo que ele tivesse vivo, ele não teria feito. Então eu desconsidero essa teoria de que ele não tem memória e que ele tá vivo, porque eu acho que se ele tá vivo, ele tem memória sim. E o máximo que pode ter acontecido é alguns ossos ou partes do corpo dele, que eu acho provável, terem sido substituídas por metais, por causa que ele levou um tiro de canhão. Então é normal que ele provavelmente tenha perdido alguma parte do corpo, ou até quebrado algum osso que tem que repor com metais, enfim. Eu acho também que se ele tá vivo, ele não deve ter nenhuma Akuma no Mi, e ele deve ter Haki, que ele deve usar o Haki na luta. Por que eu acho isso? Porque eu acho que nos revolucionários, ele não ia precisar muito de uma Akuma no Mi. E o Haki, ele ia precisar mesmo, porque se ele é dos revolucionários, ele ia ter que enfrentar a marinha.
ou o governo mundial. E a maioria deles, e a Marinha e o governo mundial tem em posse dele muitas pessoas que têm logias. E ele não ia poder atacar logias sem ter o haki. Então acho que os revolucionários, a maioria deles, deve ter o haki de alguma forma. E eu acho que ele, se ele estiver com os revolucionários, ele se encaixa nisso, então ele deve ter o haki. Ou ele pode ser um ciborgue, tipo o Frank ou o Kuma. É bem improvável assim, mas eu considero como uma possibilidade, porque ele era uma criança, levou um tiro de canhão e provavelmente morreu. Mas como dizem como a teoria é que ele sobreviveu, então se ele sobreviveu, ele levou um tiro de canhão. Então é muito provável que ele tenha perdido alguma parte do corpo, tenha perdido qualquer coisa, porque se ele sobreviveu a um tiro de canhão, criança ainda, caralho, ele é foda. Mas eu acho improvável, então eu vou continuar falando. Eu acho então que ele perdeu algumas partes do corpo, ele tá um ciborgue tipo o Frank ou o Kuma, como eu já falei antes, e ele deve estar usando ou aqueles poderes de fogo que o Frank tem, ou aqueles tiros que o Kuma usa, mas provavelmente alguma coisa relacionada a isso, se não for o haki. Outra coisa que eu vi numa teoria na internet, que eu andei pesquisando, se eu achar ela eu posto o link na descrição do vídeo, que o Sabo, ele provavelmente tem uma Akuma no Mi Zoan, porque seria tipo assim, o Luffy possui uma Paramércia e o Ace possui Logia, então para ele sobra o tipo Zoan, como se cada um dos três tivesse um tipo de Akuma no Mi. Pode ser que seja isso também, ia ser legal, mas talvez não seja, talvez seja o haki mesmo. E se for, eu acho que vai ser uma Zoan, tipo a do Marco, bem da hora, com um haki que eu também acho que mesmo se ele tiver uma Akuma no Mi, ele vai ter. Eu acho que o Sabo, ele vai aparecer só, se ele estiver vivo, quando perto das sagas finais do One Piece, bem mais pra frente, que vai ser, os revolucionários vão começar a agir, como eu já falei no podcast anterior, eles iam começar a agir contra o governo mundial, tentar pegar o One Piece e tal. E eu acho que é nessa hora que o Sabo aparece, deve ter aquele encontro da hora e tal, entre ele e o Luffy. E isso vai ser bem legal, se ele estiver mesmo vivo. Mas a teoria é essa, que ele tá vivo. Bom, eu acho que tudo que eu falei aqui são só teorias, mas não deixam de ser prováveis. Mas cabe a você achar se ela tá certa ou não. E eu vejo vocês no próximo podcast. Até mais. 走り出せ走り出せ空高く